Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô com saudades, tá? Olha só, hoje a gente vai fazer uma revisão de um assunto que a gente começou a ver em sala de aula, que é os determinantes do substantivo, tá? A gente sabe que substantivo é qualquer palavra que nomeia algum ser, né? Casa, Iana, cavalo, amor, nomeia ser, sentimentos, é o que dá nome às coisas, tá? Então, olha só aqui nessa frase. O mundo de vocês é estranho. Quando eu digo que o mundo de vocês é estranho, eu tenho aqui um substantivo. Quem é que consegue determinar o meu substantivo? O meu substantivo é mundo, tá? Então, meu substantivo é mundo, ok? Quando eu digo que o meu substantivo é mundo, tá? Eu estou determinando algumas características quando eu digo que o mundo de vocês é estranho. O que eu estou falando? O que eu estou determinando sobre o meu substantivo? Eu estou falando de que o mundo de vocês é estranho, né? Então, quais são as palavras que estão se relacionando diretamente, que estão determinando algo sobre o substantivo mundo? Por isso que tem essa interrogação aqui. Então, eu tenho o, né? Que é o artigo definido. Eu tenho de vocês, né? Que é uma locução, uma preposição com substantivo que forma uma locução adjetiva, tá? E eu tenho o adjetivo estranho. Então, nesse caso, quais são as palavras que estão determinando algo sobre o substantivo mundo? O de vocês e o estranho. Então, aqui eu tenho a minha classe gramatical, tá? O é um artigo, o de vocês é uma locução adjetiva e o estranho é um adjetivo, tá bom? Então, o que eu posso recordar? Eu posso lembrar que o meu substantivo vai ter alguma coisa que se refere sobre ele. Então, toda vez que o meu adjetivo, o meu substantivo, estiver sendo acompanhado por um artigo, por uma preposição, por um pronome, por um numeral, por um adjetivo, uma locução adjetiva, ele vai estar sendo determinado, né? Aquilo vai estar determinando algo sobre o meu substantivo. Nesse caso, eu separei aqui para vocês quais são as principais classes que determinam o nosso substantivo. Então, a gente tem, a primeira delas é o artigo. O artigo é fácil. Ele pode ser artigo definido ou artigo indefinido, né? Os artigos definidos, o, a, os, as, e indefinidos, uma, uns, umas, tá? Eu também tenho os adjetivos, né? Que são palavras que caracterizam ou classificam ser lindo, linda, belo, feia, chato, chata, alto, magra, né? Numeral 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, né? Meio, a terça parte, enfim, tá? Pronomes. Os pronomes não são os pronomes pessoais do caso reto. São mais os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos, né? Aquela criança estava brincando no parque. Então, quem é que está determinando alguma coisa sobre criança? Aquela, tá? Pronome demonstrativo. Então, eu trouxe aqui mais dois exemplozinhos para a gente conseguir identificar quem são os nossos determinantes. Este lápis é azul. Quem é o substantivo? Lápis. Este é um pronome demonstrativo e azul é uma característica. Então, portanto, ele é um adjetivo. 2 dias nublados, tá? Então, eu tenho 2, tá? Numeral, quantitativo. Dias, substantivo, e nublados também um adjetivo. Então, por que, professora, a senhora está fazendo essa revisão? Porque a gente estudou, a gente reestudou o adjetivo. Então, hoje a gente precisava fechar quem são os determinantes do substantivo. Então, vamos lá lembrar? Determinantes do substantivo são palavras que se caracterizam, né? Que se direcionam diretamente pelo substantivo na frase. Então, ele pode ser um artigo, pode ser definido ou indefinido, tá? Ele pode ser um adjetivo ou locução adjetiva, que só para lembrar, são duas palavrinhas que juntas têm a função de adjetivo. A gente pode ter pronomes, podem ser os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos. Minha sala de aula preferida são os 7º anos. Então, eu tenho, né, minha sala. Então, dá a ideia de quê? De posse, pronome possessivo. Pode ser alguém com pronomes indefinidos, nenhuma sala é interessante, pronome indefinido nenhum, tá? Como eu também posso ter os meus numerais, né? A primeira aluna é Iana. Então, quem é a aluna? A primeira, ela se refere ao que substantivo? Aluna, tá bom?
Então, olha só, vai ter uma bateria de exercícios aqui no plural, vocês vão responder e fazer a coisa mais linda da tia Iana. Eu tô vendo quem tá respondendo e quem não, então colocando isso na frequência como ponto no qualitativo. Lembra que a educação não para, a gente tá distante, mas a gente não tá longe, tá? Nossas sintonias para estudar tem que estar junto, tá bom? Tchau!